Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 26 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quinta-feira. Tá? Ontem eu havia falado aí sobre essa grande região de resistência do mini índice, né? Nós temos aqui o gráfico do mini índice diário, prazo diário na direita e os 60 minutos na esquerda, tá? E aí o seguinte, eu havia falado que, né, ontem o pregão fechou assim, né? Assim que fechou ontem. E aí eu havia falado, olha, a média de 200 e a média de 20 é uma dupla resistência, tá? E o DI- também continuava acima do DI+, porque eu mostrei ontem, né? Ontem também estava mais ou menos assim. Foi assim que parou. Aí eu mostrei ontem aqui, ó, também, ó, quando os preços eles vêm corrigir o DI+, o DI-, eles meio que se embolam. E aí eu falei, ó, se fosse uma possibilidade de reversão, se as forças altistas estivessem com a força, né, suficiente, né, se os comprados estivessem em volume tão relevante, o DI- estava mais próximo do DI+, tá? O ADX, que mostra a força da tendência, ele está muito alto ainda, 48, isso aqui é muito alto, muito mesmo, gente. Só para vocês terem uma ideia, um patamar assim bom é 30, né? Ele está 48. Então eu havia falado isso e também falei, né, ontem sobre as questões econômicas, né, a crise hídrica e também sobre a questão da inflação, enfim. E aí o que aconteceu hoje? O mercado caiu, né? O mercado caiu, bateu lá nas médias e caiu, tá? Aqui nós temos o setup ponto contínuo no gráfico diário, né? O setup ponto contínuo, ele se refere né, a entrada se dá, né? É uma operação de venda abaixo da mínima com stop acima da máxima, tá? E aqui no caso o alvo deveria ser a mínima, né, na região aqui de 114.768 pontos para essa região. Então, né, armou esse setup, tá? Armou o setup ponto contínuo. O candle poderia ter sido maior, né? Mas de qualquer forma, né, o padrão ocorreu. Agora, nos 60 minutos, o que me preocupa é o seguinte: o candle da última hora do leilão foi um candle de reversão, tá? Ele está mostrando aqui que possivelmente ele vai fazer uma correção. De qualquer maneira, o setup, tá? Quando você olha para o gráfico diário e você vê, o setup ele foi armado aqui nesse candle num prazo menor, que no caso é de 60 minutos, tá? Tem que ocorrer a tendência no prazo menor. Então, o que acontece? O que precisa acontecer, ao meu ver? Já entrar vendido aqui na mínima? Você tem que esperar fazer a correção nas médias e aí ele retomar a queda, tá? O ADX nos 60 minutos ele está 16, tá? Ele vai subir, né, fazendo com que a tendência de baixa neste gráfico seja maior. Você pode ver que os preços já deram uma empurrada na banda de Bollinger. A banda agora está começando a abrir. E aí quando confirmar esse pivô, tá, é que você aí, né, busca aí o seu trade na ponta vendedora, né, caso você tenha capacidade para isso, tá? Esse estudo aqui não é uma recomendação, né? Isso aqui apenas são estudos de análise técnica. Você, como trader, tem que saber gerenciar sua banca, seu risco, tá? E suas posições, ok? Então, assim, eu não gosto de olhar necessariamente e única e exclusivamente para o candle, porque por trás, né, dentro deste candle, é necessário ter um pivô de baixa, entendeu? Então, é importante ocorrer este movimento aqui que eu mostrei nos 60 minutos, tá? E é isso, se isso ocorrer também, a média de 8 períodos vai ser rompida, tá? Porque a média aqui, ela está se comportando como suporte, né? E aí ela também vai ser rompida. E aí,
sendo rompida, nós não vamos ter nenhum suporte importante aqui embaixo, né? Vai ter um espaço aí para cair até os 114.768 pontos, tá? Pelo menos neste primeiro momento, ok? Então isso ocorreu no mini índice. O mini dólar também teve aí um movimento, na verdade foi um movimento de pullback, né, no gráfico diário, tá? No gráfico diário foi um movimento de pullback, né? Na verdade ele teve uma alta, né? Ele não teve um movimento de queda hoje, ele teve uma alta. E no gráfico de 60 minutos ele voltou acima das médias, tá? O DI mais voltou acima do DI menos, tal. Então vamos ver. Amanhã vai ser um dia crucial, que vamos ver se ele vai romper essa média de 20. Se romper, o movimento de pullback ele se desconfigura e o movimento passa a ser uma reversão. Mas só que a gente não pode falar em reversão porque ele está dentro de uma região de consolidação, tá? Ele pode ficar oscilando para cima e para baixo das médias dentro dessa região que ele está, que a gente não pode falar que ele está em tendência, tá? Então o que ele está tendo uma grande, né, oscilação para cima e para baixo. Só que o que a gente faz, né? Qual que é a nossa análise do dólar? Se o dólar ele está confuso assim, a nossa projeção para o dólar ela é feita baseado naquilo que está acontecendo no índice, né? Então se o índice ele está em tendência de baixa, né, então a gente espera que o dólar ele venha ter uma reagida, tá? Ele venha subir. Então, né, a gente faz essa análise. Então, por exemplo, no pregão de amanhã, né, você espera aí o dólar subir acima dessa média de 20 e o índice romper a média de 8 períodos. Acontecendo essas duas coisas, aí acabou. Dólar vai buscar a média de 200, no mínimo, aqui a média de 200, e o índice vai buscar lá no mínimo aquela região lá de suporte em 114 mil e tantos pontos, tá? Então essa é a leitura. Eu achei importante fazer essas leituras macro, né? Eu tenho, né, quem me acompanha aqui tem percebido que eu tenho feito esses vídeos mais curtos, né? Não adianta eu ficar aqui 20, 30 minutos falando, não são aulas, né? A gente, né, vivendo e aprendendo, né? Às vezes eu tento, né, ensinar alguma coisa e tal, e às vezes eu falo umas coisas importantes, e aí, né, pouca gente vê e tal, mas aí eu também, por outro lado, eu não é apenas um vídeo de fechamento, sabe? Então, assim, eu tô destinando a esse vídeo a fazer apenas essas análises assim, mais macro, tá? Mostrar para vocês aqui um papel que entrou na nossa planilha de setups, para quem é assinante da revista, né, e do clube de assinatura Grafistas. Na verdade, a revista ela é gratuita, né? É o clube de assinatura, né, que nós temos cursos, a nossa planilha de setups, do nosso trade system, etc. Para quem tem, viu que esse papel entrou ontem na nossa planilha. Nós já havíamos operado esse papel aqui embaixo, né, e saímos aqui em cima com uns mais de 11% aí, uns 13% aí de gain. E aqui agora a gente, né, tá novamente aí buscando o trade. Setup ponto contínuo foi armado hoje, andou bastante, deu uma despencada, porque ele tem que, né, corrigir até a média de 20 para voltar a subir. Dessa vez a gente está buscando um alvo de 1 para 1. A gente tem vezes que a gente precisa, o mercado ele tá muito volátil, e aí o seu alvo tem que ser menor para você ficar exposto, menos exposto, tá? Você fica menos exposto, menos tempo exposto, e aí o seu risco ele é menor, você fica menos tempo exposto, né? O seu alvo ele é menor, então bateu no seu alvo, saiu, pega o lucro, coloca no bolso e parte para outra, tá? Agora, esse papel, o ADX dele tá assim, tá 32. Aqui ele tá, aqui por volta ele tá de 32 aqui, né? Então assim, o ADX ele tá muito alto. Esse papel tá assim numa forte tendência de alta, né? Quem porventura, por exemplo, né, gosta de conduzir ao invés de sair aqui, conduzir pela média de 20 ou pela média de 8, tá? Existem conduções do trade diferentes e conduções válidas, ok? Então vamos rapidamente aqui, ó, para AMAR 3. AMAR 3 está retomando aqui o movimento de queda. Se romper a média de 200, é tragédia. CIRI 3 está ensaiando uma
uma reversão, né? Mas aí tem que confirmar esse pivô de alta aqui, né? Ele está caindo para as médias voltarem. Se ele romper aqui em cima, possivelmente ele vai buscar a média de 200 no gráfico diário. SBFG3, a mesma coisa de City 3, tá? Rompendo a máxima aqui, ele vai confirmar esse pivô de alta. Mas no gráfico de 60 minutos, né, ele rompeu aqui abaixo da média de 200, né? Então tem que esperar ele formar um pivô de alta aqui também, tá? Então ele tá baixista, né? Não tá aí virado para cima direitinho. POSI 3 tá dando uma esticada, tem que esperar, né? Ele rompeu essa região aqui de resistência, esperar uma correção e uma retomada aí, confirmando esse pivô de alta, né? Nos 60 minutos ele tá aí, ó, bem afastado. BID11 ele deu uma subida, mas você pode ver que a média de 20 teve uma pressão vendedora aqui, ó, e o candle, o pavio na parte superior mostra pressão vendedora, tá? O Banco Inter hoje abriu créditos e não sei o que, fez uma coisa aí com relação aos clientes, e aí subiu forte o mercado. Subiu forte. Eu até postei um estudo falando, olha, BID11 está claramente em tendência de baixa, clara, tá? Muito, muito clara. Então, não é compra, né? Tem que pensar em compra. Ele confirmaria talvez um pivô de alta rompendo em 70 e 57. Mesmo assim ele tem a média de 200 aqui em cima. Esperar um pivô de alta acima dessa média de 200 do gráfico de 60 minutos é o ideal, tá? E aí o papel que nós entramos aí no setup ponto contínuo, ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.